Oi, gente, tudo bem? Professor Gabriel aqui falando, sou professor de História e está no ar o primeiro episódio do AprovaCast, podcast oferecido pelo Grupo Dinâmico para trazer discussões sobre atualidades, repertório sociocultural para redação e vestibulares. Estarei com minha companheira, a professora Ana Laura, nesse projeto, não é mesmo, professora? Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com o nosso querido coordenador e professor Fabrício para começar o primeiro episódio do AprovaCast, esse projeto que foi criado com muito carinho por mim, pelo professor Gabriel, onde nós vamos abordar diversos temas durante o ano letivo e gravar aí alguns episódios. Eu espero que vocês estejam aí acompanhando a gente de perto. Estamos aqui com o Fabrício para falar de aprovação, que é o tema que vocês mais se interessam, né? Que é o que mais interessa para a galera e o que mais interessa para o Dinâmico também. Então, Fabrício, hoje, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação aí na nossa estreia. Vamos começar falando com ele, então, sobre a rotina de estudos, sobre como o Colégio Dinâmico auxilia nessa rotina de estudos, como que o colégio vem se mantendo aí há tantos anos com esse número elevado de aprovações e o como que isso pode auxiliar a vocês e a toda a comunidade escolar. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado pelo convite em participar do primeiro episódio do AprovaCast, que é esse projeto dentro do Dinâmico FM, dentro do Colégio Dinâmico. Então eu fico muito feliz e estou à disposição para tirar dúvidas, orientar vocês que estarão conosco neste e outros episódios do AprovaCast, do Dinâmico FM, que é esse projeto fantástico para que os nossos alunos, principalmente, os nossos alunos também tenham acesso a esse projeto e ajudem na condução desse projeto. Com certeza. Fabrício, começando, você que é coordenador, você que já lida com isso há um tempo, nosso assunto aqui é a aprovação. Nós temos um índice gigantesco de aprovações aqui no colégio e também no pré-vestibular. Quero saber, como coordenador, como que o colégio lida no dia a dia para que os alunos tenham tanto êxito nas provas de vestibulares e também para a sua vida no futuro. Na verdade, é um trabalho que vem ao longo de muitos anos, né, praticamente desde a fundação da escola. Então, essa pegada é uma pegada que nós iniciamos, na verdade, com muitos projetos na educação infantil, e isso vem crescendo, passando pelo Fundo 1, Fundo 2, e chegando aqui no colégio e lá também no Dinâmico Enem Vestibulares, que é uma extensão nossa aqui do nosso colégio. Na verdade, é uma soma de forças, de equipe de professores, coordenadores, de funcionários que se engajam diuturnamente para que nós estejamos à frente desse projeto. Eu digo que o professor Fabrício, o coordenador Fabrício, ele é uma soma de muitos esforços, de mais de 100 funcionários que trabalham no colégio, desde a portaria, secretaria, direção, coordenação, professores, enfim, funcionários diretos e indiretos. Então, na verdade, eu sou a soma de vários esforços e, graças a Deus, tem dado um resultado muito positivo ao longo dos últimos anos, principalmente. Como você disse, nós somos líderes em aprovação, nós temos aprovações aí pelo Brasil e fora do Brasil também, né? E isso é graças a um esforço contínuo e também a novidades que nós trazemos o tempo todo para o Colégio Dinâmico, inclusive a nossa metodologia, que é a metodologia baseada no PDCA, que é a metodologia em que o aluno ele é um agente extremamente ativo, o aluno ele é um protagonista do aprendizado, né? Existe o protagonista de se passar esse conteúdo, mas o aluno é o protagonista do aprendizado, e a ideia nossa é que ele tenha autonomia e que isso gere resultados, mas de uma forma saudável, por conta de uma série de conjuntos, uma série de fatores que são intrínsecos à vida estudantil, que nós falaremos com certeza ao longo desse episódio. É uma coisa muito interessante, eu trabalhando com a disciplina de História, eu vejo que nós temos um mapa que coloca as dificuldades que os alunos têm especificamente. O aluno não fica mais perdido, como era alguns anos atrás mesmo. Alguns anos atrás, a gente for analisar, os alunos ficavam perdidos. Eu não sei bem aonde que eu estou falhando, o que eu não entendi. E aqui nós temos essa ferramenta de analisar exatamente qual que é a dificuldade que o estudante está enfrentando. Exatamente. Então, o nosso aluno ele já consegue identificar isso. Agora, para você que está assistindo,
que não faz parte da nossa comunidade direta aqui do Colégio Dinâmico, é o seguinte, nós temos uma ferramenta que ela é chamada de mapa, como o professor Gabriel disse, que chama Métodos Acadêmicos para a Aprovação ou para o Aprendizado, onde o aluno ele identifica e pontua, na verdade, através das pontuações que ele faz, ele consegue dar indicativos para o aplicativo, onde ele tem mais dificuldade ou ele consegue caminhar bem. Então ele otimiza o tempo, fazendo com que o aluno estude bem. Então o mapa ele é baseado naquela metodologia que eu citei anteriormente, que é o PDCA. O que significa o PDCA? Planejamento, desenvolvimento. Então o aluno, ele, ao identificar as dificuldades dele, as necessidades ou as habilidades, ele planejou e ele vai para o desenvolvimento, que é o D, PD. Então ele vai desenvolver. O que é desenvolver? Ele vai assistir às videoaulas, que existem algumas videoaulas dentro do aplicativo, são mais de 50 mil videoaulas completamente organizadas. Ele vai ler a teoria, ele vai assistir a aula do professor e aí depois ele vai para a checagem. Ou seja, ele vai fazer o exercício, fazer a checagem se ele acertou ou não acertou. Caso ele acerte, naturalmente ele entendeu o processo. Se ele não acertar, ele tem um mecanismo de verificação, ou através de uma resposta, através de um texto, né, de um comentário, ou de um vídeo do professor comentando a questão. E caso ele não consiga, ele vai para a atuação, que aí ele percebe, olha, eu tenho que traçar estratégia ou buscar outra estratégia. Então, essa é a simbologia do PDCA, que gera autonomia e, consequentemente, alto rendimento. Então, é a base do nosso sucesso, além dos professores, da equipe de professores, da estrutura física, né? Esse aplicativo, essa inteligência artificial que nos dá esse suporte, como eu disse, para que o aluno estude bem, que é o nosso lema, ele tenha alto rendimento e ele também tenha autonomia. Isso aí já facilita demais o nosso trabalho, né? Porque são muitos alunos e nós, professores, identificando exatamente qual que é o problema do aluno, a gente consegue tratar na raiz do problema, né? Você trata a dor. Então aquela dor é pontual, né? Então você consegue ir lá identificar onde o aluno está errando, por que ele errou e tratar a dor. E outra questão interessante que sempre passa na mente de todos os vestibulandos, todo mundo está aí tenso, querendo aprovação, mas aquela incerteza de não saber exatamente como que faz. Quais são os hábitos do dia a dia que a gente tem que ter para ser aprovado, né? Se vale a pena investir em exercícios físicos, se vale a pena investir em 8 horas de estudo por dia, se eu tenho que extrapolar, tenho que virar noites, enfim. Quais são os hábitos? Primeiro passo, estar matriculado no Colégio Dinâmico. Isso é o primeiro passo que já aproxima do sucesso. Né? Mas assim, a gente sabe que tem outras pessoas que estão assistindo e que com certeza, eu tenho certeza absoluta que estão prestando atenção nas nossas dicas. Então é o seguinte, além de estar matriculado no Colégio Dinâmico, alguns passos são importantes. Por exemplo, a rotina do sono. O sono é fundamental. Então o adolescente, o estudante, ele precisa dormir, porque ao dormir você ativa uma série de hormônios que auxiliam, por exemplo, na memorização de conteúdos. Então não adianta nada o aluno ficar virando à noite, porque ele dorme um pouquinho, na hora da prova ele dá o branco. Esse branco é porque ele não memorizou. Então ele vai esquecer. Depois que ele passou pela tensão, que você acaba bloqueando algumas situações, você consegue lembrar aquele conteúdo. Então é importante que ele tenha uma rotina, como eu disse, que ele estude bem. Naturalmente ele já estuda muito. Então o aluno da terceira série, por exemplo, aqui do colégio, ele tem entre 38 e 40 horas semanais de aula. Fora os exercícios que ele faz em casa, fora as avaliações como o RED, como a bimestral, como o simulado dinâmico, os simulados Enem, né? Fora os vestibulares. Então, por exemplo, ele chega a, em média, a fazer aí 520 questões avaliativas por mês, o aluno da terceira série. Então, é natural que ele estude muito. Então, a ideia do nosso planejamento, do nosso mapa, é que ele estude bem. Então a ideia, inclusive, é começar a estudar agora para o vestibular. Sempre. Quanto antes, melhor. Sim, então a vida estudantil, desde quando ele entra na escola, ele já está agregando valores ao vestibular, que é a reta final para a educação básica, né? Mas
O aluno está fazendo a terceira série, então ele traça a metodologia dele, o mapa, ele acompanha isso, associado a uma boa alimentação, a noite de sono regular, principalmente antes de dormir, uma meia hora ou 40 minutos, no mínimo, não utilizar telas, ou seja, deixa o celular com as redes sociais, WhatsApp, enfim, né? Evitar isso, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, por conta da claridade, você deixa de produzir ou estimula a produção de alguns hormônios, por exemplo, ligados à visão. Então, é importante para que ele consiga ter uma noite de sono mais tranquila. Prática de exercícios físicos é fundamental, uma alimentação saudável, um local com condições mínimas para que ele estude, como uma mesa, lugar iluminado, arejado, a hidratação é fundamental. Então, são pontos importantes. A saúde emocional estar em dia, né? É muito comum hoje as pessoas, no geral, na sociedade moderna, né? Terem aí, algumas situações ligadas às emoções. Então, é importante que se tenha um acompanhamento, o colégio tem um acompanhamento desde a educação básica, né? Com a Escola da Inteligência, que é um treinamento socioemocional. Nós temos o apoio de professores e também de psicólogos. Então, tudo isso, né, são pontos importantes. Então, para nós resumirmos, apoio emocional, físico, alimentar, sono, um ambiente legal de estudo e a dedicação, a vontade em ser aprovado. E estar matriculado no Colégio Dinâmico. Eu acredito que, assim, essa questão da Escola da Inteligência é muito importante, é um diferencial aqui do colégio, né, desenvolvido pelo professor Carlos. Acredito que acompanhar a saúde mental dos nossos alunos e prepará-los para a vida adulta no geral, né? Também para viver o ensino médio, porque o ensino médio é pesado, a gente tem que concordar com isso, de que eles precisam ter as emoções equilibradas para lidar com a pressão do ensino médio e com a pressão da faculdade que vem à frente. Então, eu, assim, como professora, acredito que esse trabalho é um grande diferencial aqui. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, com certeza. A Escola da Inteligência é um treinamento socioemocional. Ela é baseada nos estudos, mais de 30 anos dos estudos envolvidos pelo Dr. Augusto Cury, que é um médico psiquiatra, e ele tem umas dicas, assim, uns pontos bem legais, né, que nós focamos bastante, que é o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que está muito característico essa geração, né? Esses dias eu ouvi uma definição muito interessante, geração filhos do quarto, que é a geração da pandemia, que ficaram 2 anos aí. Então, esse pensamento acelerado, ele está muito latente, né? Ele também tem um mantra, que é o DCD, né? Que é o duvide, critique e determine. Duvide sempre, critique de tudo e determine as suas ações. Então, são espécies de pontos que são bastante explorados, e isso vai até o 9º ano. Depois, no ensino médio, nós temos o projeto de vida, que nós utilizamos o My Life, que é baseado também em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Então, todas as pesquisas são retiradas em parceria junto ao Instituto Ayrton Senna, que também trabalha com valores, com questões ligadas ao emocional dos nossos alunos, para que ele possa enfrentar o mercado competitivo e ele também estabelece conexões. Só para vocês observarem, 95% hoje das pessoas são contratadas pelo currículo. 92% das pessoas, elas são demitidas por não saberem se conectar, por não saberem seguir hierarquia, por não saberem observar, receber, por exemplo, uma ordem ou uma observação e dar continuidade. Então, isso tudo, o novo ensino médio, a nova proposta de ensino médio, e utilizando aí o que a Ana Laura me perguntou, da Escola da Inteligência, do projeto de vida com o My Life, ele trabalha justamente com isso, para que o aluno tenha condições socioemocionais para lidar com a pressão do dia a dia, com a cobrança do dia a dia. Acho que essa questão socioemocional é muito importante. E só que, voltando para aquela questão do estudo mesmo, eu acredito que nós temos que delimitar aqui, quais estratégias gerais, inicialmente, porque a gente sempre vai ter estratégias por área, mas quais estratégias gerais o estudante deve adotar na hora de estudar? Porque a rotina, ok, né? A gente tem que ter uma rotina equilibrada, balanceada,
Mas na hora de estudar, muitos ficam perdidos. Porque fala assim, uai, cara, vou começar por onde? Vou pegar aqui um estudo, ainda eu penso que geral, mas se a gente fosse pegar, por exemplo, um estudo de biologia, da onde que eu vou partir? Qual que vai ser a estratégia para eu memorizar? Né? Então, você tem algumas dicas para passar aqui para os estudantes? Então, é aula vista, aula revista. Então, o aluno assistiu a aula de manhã, à tarde, chegou em casa, ele precisa de rever aquele conteúdo diariamente. Porque, além do vestibular que ele fará no final do ano, ele tem as provas semanais. Nós temos rotina de prova semanal. Então, o aluno ele precisa de manter uma rotina muito sincronizada, por isso que o mapa é importante. Então, por determinados conteúdos, determinados assuntos, ele precisa se dedicar mais tempo. Outros nem tanto. Então, ele consegue passar bem. Então, por exemplo, ele chegou em casa, ele organizou, por exemplo, ele tem a aula de matemática lá, ele teve 3, 4 aulas de matemática no dia. São 2 professores. Então, ele tem mais dificuldade, então ele se dedica mais daquele conteúdo. Na terça-feira, por exemplo, ele tem um tempinho a mais, porque ele não tem aula à tarde. Então, os conteúdos que faltaram da segunda, ele se organiza para estudar na terça, junto com os conteúdos de terça. Por quê? No nosso caso, ele tem terça à tarde e uma parte da noite. Então, ele vai montando estrategicamente, juntamente, por exemplo, com no meu apoio da professora Mainara, nós montamos horários de estudo para os meninos. E, por exemplo, o terceirão, geralmente ele tem simulado no sábado. Então ele não tem muito tempo sábado de manhã. A primeira e segunda série, que estão criando hábitos de estudos mais recorrentes, eu oriento os nossos alunos a estudarem no sábado. Então, no sábado, qual é a dica-chave, plus do sábado? Aquele conteúdo que ele não estudou durante a semana, ele estuda no sábado. Então, por exemplo, durante a semana, ele tenta lá estudar aquele conteúdo que ele viu, e ali, geralmente, na quinta-feira, ele dá aquela revisada para a prova na sexta-feira, porque ele já estudou antes. E no sábado, ele pega aqueles conteúdos que ficaram... Ah, Fabrício, e simulado? Não é todo sábado que tem simulado. Mas se tiver, ele precisa se organizar. Ah, mas ele vai estudar muito. Tem que estudar. Então tem que criar essa rotina. Então basicamente é isso. Então aula vista, aula revista. Não adianta estudar muito, precisa estudar bem. Então ele organizou a rotina das disciplinas que ele tem mais dificuldade e aí ele demanda mais tempo. Aquelas que ele consegue passar bem, ele usa um tempo menor. E caso ele não consiga durante a semana, no sábado de manhã. Eu sempre costumo dizer para os alunos, olha, qual que é o seu horário de estudar? Não é 7? Aí eu falo, sábado, você vai acordar 8 horas? Aí eles, vamos acordar 8. Eu falei, não, você acorda 7. Porque você mantém a rotina durante a semana, o seu corpo não sente. Como você não vem para a escola, você pode acordar às 7, toma um café, 7h30, você começa a estudar. E vai até às 11, 11h30. Porque o seu corpo já está adaptado a isso. A cada 20, 30 minutos, dá uma parada, dá uma esticada no corpo, tá? E depois volta de novo. Porque em 4 horas, 5 horas, com a rotina pesada de estudo, você consegue praticamente zerar a semana. Sábado à tarde, dá uma descansada. Se for ler alguma coisa, que seja algo diferente para você ativar áreas diferentes do cérebro. Não precisa de você assistir um filme ligado à literatura, por exemplo. Você pode assistir ficção, romance. Aí você pode acessar suas redes sociais, vai jogar um futebol, vai refrescar seu cérebro, outras áreas do cérebro. Descansar. Domingo de manhã, se der para dar uma olhadinha, organizar a semana, e domingo à tarde, dá aquela descansada de novo, para que segunda-feira suas energias estejam lá a 200%. Com certeza, né? Acho que nesse trilha, né, nesse caminho que o estudante enfrenta no ano de vestibular, mas é claro que é uma trajetória muito além de um ano somente, né? Ele enfrenta diversas dificuldades. Tanto por área, né, as humanidades, natureza, enfim, mas tem uma que sempre vai pegar, que é a redação. Certo. Né? Inclusive, nós estamos aqui com a professora Ana Laura, né, que trabalha também com a área, e uma dica interessante para a redação seria fundamental. Né? Eu acredito que a redação, ela diferencia um pouco da maioria das áreas, né? Aqui no colégio a gente tem a professora Viviane, e eu tô lá no cursinho com a redação,
E redação é a constância mesmo. A Viviane, hoje mesmo eu vi ela postando da questão dos meninos, Sim. que aqui os meninos escrevem semanalmente dentro das aulas, lá no cursinho também, toda semana eles têm redação para produzir, e a constância é o fundamental, né? O escrever semanalmente, produzir, estar ali exercitando o hábito da escrita, eu acho que é o mais importante e é o diferencial também do colégio e do cursinho, que é botar os alunos para produzir toda semana e onde eles estudam isso recorrentemente. E além disso, né, professora, nós trabalhamos aqui com escrita e com reescrita. Sim. Então o aluno, ele produz o texto, então a professora, ela trabalha o texto, ela distribui lá o texto motivador ou os textos motivadores, e aí durante a semana nós temos as redações que são cronometradas. Até porque os vestibulares, a realização eles deles... Dão 3 horas para fazer uma redação. Varia, por exemplo, a UniRV são 3 horas de prova, mas você tem uma produção textual e você tem mais 72 questões para você assinalar. O Enem, no primeiro dia, ele te dá 5 horas e meia, mas você tem um texto, 3 ou 4 textos motivadores, você tem que ler os textos, você tem que escrever, geralmente passar limpo, e tem mais 90 questões. Geralmente são questões extensas, de matemática, de história, da parte de linguagem, humanas, de filosofia, sociologia. Então, geralmente, é uma prova bastante cansativa. Então, esse trabalho que é feito de escrita, reescrita, cronometrar tempo, ele é fundamental para que o aluno se adapte. Nós temos outros segredos daqui do colégio que nós utilizamos, né, para que o aluno também consiga, principalmente, professor, aumentar seu repertório sociocultural. Então, os nossos aulões, os debates que as professoras fazem, os debates que os professores fazem, por exemplo, nas aulas de história, filosofia, sociologia, projeto de vida, os itinerários formativos, eles caminham em conjunto para que o nosso aluno, associado ao que ele aprende lá fora, para que ele aprenda aqui e no colégio, eles consigam aumentar o repertório sociocultural e atingir uma nota que lhe dê condições de entrar na universidade e no curso desejado. Inclusive, isso aí, o AprovaCast daqui para frente vai contribuir para isso, né? Com certeza. A ideia é que a gente debata vários assuntos, inclusive, né? Sim. Assuntos que podem ser tema de redação e que vão nortear os nossos debates daqui para frente, né? Acho que vai ser muito importante nesse ponto também da redação. Mas, além da redação, nós temos outras áreas que vão abordar essas questões de atualidades. Por exemplo, o Enem é uma prova extremamente atualizada o tempo inteiro. As questões, pelo menos de ciências humanas, são, que eu estou falando da minha área, né, falo pela área de humanas, são questões extremamente atuais. Sempre vai trazer um aspecto, quando for falar de história, um aspecto que aconteceu no passado e que a gente relaciona com o presente. E não só o Enem, vários outros são vestibulares que vão tratar assim. A UFMS, a UEMS, a UFO. Esses dias eu vi uma questão de história sobre eleições de 2018, seus aspectos sociais. Questões que vão tratar sobre símbolos nacionais e como que eles são lidados com hoje, né, com os dias atuais. Então, são provas que são extremamente atualizadas, todo ano lidam com o nosso dia a dia, e acho que em toda a área a gente pode falar sobre isso. Na verdade, se a gente for pegar, o Enem ele vem sofrendo transformações. Quando surgiu lá por volta de 1998, início dos anos 2000, a ideia do Enem era avaliar o aluno que estava saindo do ensino médio. Você tinha condições mínimas para enfrentar lá um vestibular. Então ele não era utilizado como porta de entrada. Né? O tempo foi passando, esse Exame Nacional do Ensino Médio ele foi crescendo, e ele foi sendo utilizado, houve o SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificada, que o aluno, a parte teórica do SISU, do Enem, ela é fantástica, né, que ela realmente, na teoria, ela dá espaço para o aluno que está na região sul concorrer com vaga na região nordeste e vice-versa. Então ele é fantástico. Na teoria. No caso, eu vim pra cá, sim. Você é de São Paulo, no interior de São Paulo. Então, assim, na migração do SISU. Então, assim, a parte teórica, a gente sabe que se a gente for abranger aqui, a gente vai entrar no outro assunto, que não pode ser um assunto para as próximas edições do AprovaCast. Mas, assim, então o Enem ele vem sofrendo transformações. E aí, principalmente agora, com a perspectiva do novo ensino médio. Então, assim, a prova do Enem, ela ficou ali
de 2011 até 2014 ela veio numa batida só, de 2014 a 2017 ela veio numa outra batida, 2018 até agora 2020 e 2021 ela veio numa outra batida, e a gente percebeu algumas mudanças em algumas outras áreas. Por exemplo, esse ano, o ano passado, História deu uma sumida, né? E aí, no ano atrasado, História, a gente percebia mais claramente a disciplina de História, até conteúdos ligados. Né? Exatamente, os conteúdos ligados. Por exemplo, a prova de natureza, ela é um pouco diferente. Ela é uma prova que ela não se mistura tanto, ela não é tão contextualizada. Ela é uma prova que o aluno ele precisa realmente saber o conteúdo ali de biologia, porque é muito clara a questão de biologia, é muito clara as questões de física, muito clara as questões de química. Então ela é muito clara. Então ela é diferente um pouco da parte de humanas, da parte de natureza. Então, onde eu quero chegar? E a tendência é de o Enem sofrer mais modificações, mais alterações. Nós estamos aí no processo do novo Enem, que era para acontecer agora, mas eu acredito que até 2024, até o final de 2024, a gente já tenha, por exemplo, um Enem onde o aluno fará questões discursivas. E direcionadas para a área. Direcionadas para a área. Então, 30% da prova do Enem, a tendência é que até 2024 ela seja discursiva. Então, nós já estamos com a perspectiva. Isso parece muito com a prova. Assim, lógico que a prova da UNB, o vestibular seriado, o PAS, que é o processo de avaliação seriada da UNB, aquele que o aluno ele entra na primeira série, faz o vestibular no final do ano. Ele, segunda série, vestibular específico. Terceira série, vestibular específico, ele pode concorrer à vaga sem aquele vestibularzão tradicional. Isso. Então a tendência é que o Enem ele tenha prova no final da primeira série, o Enem primeira série, o Enem segunda série, o Enem terceira série, e o aluno faça uma média e ele consiga a vaga na universidade. Ou seja, eu falo que o Enem é o processo inclusivo mais excludente que existe. Porque isso aí é um outro assunto, tá? Mas assim, eu tenho certeza que essa discrepância ela vai ficar maior por conta disso, porque aí... E nós já estamos preparados, o Colégio Dinâmico está preparado para isso. Eu digo numa visão geral, tá? Eu digo numa visão geral, por isso que eu não vou entrar no mérito. Mas assim, a tendência é que o Enem, ele se modifique mesmo. Agora a tendência é que ele se modifique, mas nós já estamos preparados, tanto é que 30% da nossa prova ele é o quê? Discursiva, e 70% ela é o quê? Objetivo. Isso já foi pensado lá atrás, com as mudanças para o Enem. Né? Nós temos aí o novo ensino médio, nós temos a perspectiva do aluno das aulas invertidas, né? Ou seja, realmente o aluno, ele da metodologia ativa, né? Onde o aluno ali está bastante presente, bastante ativo, professor mediando, professor trabalhando, esse ano com muitos projetos a serem desenvolvidos, e eis aqui um exemplo desses projetos, né, para que depois nós recebamos alunos aqui, a ideia é essa, né, para que o aluno realmente seja um agente ativo. Então, mistura tudo. Fabrício, você tocou num assunto polêmico agora. Que é o novo ensino médio. Sim. Como está sendo a adaptação do novo ensino médio aqui no Colégio Dinâmico? Como Então, está sendo essas mudanças e esse processo de alteração do ensino médio? Nós, do Colégio Dinâmico, e eu falo isso com muita tranquilidade, muita clareza, e até eu estou olhando para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, o Colégio Dinâmico ele tem focado na formação geral do aluno. Nós trabalhamos os itinerários formativos, nós estamos trabalhando o projeto de vida, mas neste momento ainda o foco é a formação geral do aluno. É o conteúdo a ser trabalhado, é a capacidade do aluno resolver as questões, e paralelamente nós estamos trabalhando aí conceitos, valores, metodologias ativas, que é a tendência do novo ensino médio. Então é um processo de mudança, então o colégio tem se adaptado bem, o colégio tem tido um suporte fantástico dos nossos parceiros, da nossa mentora, né, a professora Maria Helena Guimarães, que trabalhou aí desde a transição da LDB lá da 93, 94/96. Então ela vem trabalhando com essa transição das metodologias, na construção, e ela tem nos orientado. Então assim, nós estamos muito tranquilos com essa nova perspectiva, porque o aluno precisou do Enem como está, ele está preparado, e precisou dos itinerários, ele também está preparado. Então a gente tem buscado estudar, fazer treinamentos para que nós não tenhamos maiores dificuldades de fazer com que o nosso aluno chegue ao objetivo que é a universidade. E mostrando o lado dos nossos profissionais, né?
Você que além de coordenador é professor de biologia mesmo, né? A gente sempre tem que lembrar disso daí. Tem com certeza a análise de como estudar biologia em específico para a prova. Eu tenho as estratégias para história, a professora Ana Laura na área de linguagens também, e acredito que toda área tem a sua especificidade. Na prova de natureza, do que tange a biologia, quais são atributos essenciais que o aluno tem que tomar cuidado para poder ir bem na prova? Na verdade, o Enem ele tem algumas características, né? Então, a primeira coisa que eu faço com o meu aluno é planejamento mesmo. Então, independente do mapa, a gente precisa entender o que mais é cobrado para que você tenha estratégias naquele conteúdo. Por exemplo, da biologia, 33% da prova dos últimos 4 vestibulares para cá, então se você pega 2022 ainda não temos esse scout ainda, mas 2021, 20, 19, 18, 2018 para cá, 33% das questões que foram cobradas no Enem foram ligadas à ecologia. 11% das questões foram ligadas à citologia. 11%. 10% das outras questões foram ligadas à botânica e genética. E 9% foram ligadas a programas de saúde, algumas doenças como a esquistossomose, a leishmaniose, a malária, doenças sociais mesmo, que atingem, que a ideia era que você tenha um conhecimento geral, né? Que atinge aí a maioria da população, às vezes umas caridias e tal. Então, primeira coisa, pessoal, você precisa entender que esses assuntos, eles são recorrentes e mais cobrados. Então, quando você chegar, por exemplo, a estudar uma relação ecológica, quando você for estudar alguns conceitos de ecologia, quando você for estudar, por exemplo, branqueamento dos corais, biomagnificação trófica, ele deve se dedicar e estar mais atentos a esses assuntos. E também, principalmente a galera do terceirão, resolução de exercício. Então, porque nós trabalhamos com ensino médio, primeira e segunda série, e terceira revisão. Lógico que nós focamos em alguns assuntos, esses recorrentes, mas o exercício, resolução do exercício, tanto é que nós temos lá o caderno de reta final. No mês de agosto, nosso aluno ele recebe um caderno com mais de 800 questões e ele faz parte da rotina do nosso aluno. Então, até o Enem, ele fazendo 10 questões por dia, em média, ele consegue resolver os mais de 800 exercícios que ele tem, porque lá esse caderno, só para lembrar a galera aqui, e aquele que está conosco já, que irá passar por isso, ou você que está acompanhando, esse caderno, galera, é um caderno fantástico. Por quê? Ele te dá todo o scout, ele te dá questões, logicamente você tem o gabarito, mas, por exemplo, as questões que são dadas no nosso reta final, no nosso caderno de reta final, ela tem a porcentagem de erro ou de acerto, porque o Enem é estratégico. Então, 40% de questões fáceis, 40% de questões médias, e 20% de questões difíceis. Então, o aluno, por conta do TRI, que é um outro assunto que a gente pode discutir sobre isso, é muito mais fácil ele tentar resolver as questões médias e fáceis do que focar no difícil. Por quê? Porque o cálculo do INEP, do INEP, ele vai entender que se o aluno responder só as questões difíceis, ele quase que chutou. Por mais que ele tenha convicção que acertou. Então, o índice de acerto, ele vai diminuir. Me dá um exemplo, Fabrício. Eu e o Gabriel vamos fazer lá, faremos o Enem. Então, eu acertei 100 questões, o Gabriel 100 questões. Não necessariamente nós tiraremos a mesma pontuação. Porque o tipo de questão que eu acertei é diferente e tem pontuação diferente. Então, essas estratégias, eu sempre faço questão de, quando eu estou em sala de aula lá no pré-vestibular, por exemplo, de relembrar os alunos. Então, é importante que os alunos entendam como é a prova. Não adianta nada ele só saber o que cai e não saber fazer a prova. Ou só saber fazer a prova e não saber o que cai. Então, ele entende o que é mais cobrado e ele entenda como fazer a prova. Porque aí ele já tem argumento suficiente para derrubar o Enem, não o Enem te derrubar. Inclusive, tem estratégias que eu uso nas humanidades, mas que acredito que serve para todas, que é na hora de resolver questão. Por exemplo, a gente aqui tem o hábito de colocar os meninos para resolver muitas questões, mas é sempre com qualidade. É sempre com estratégias específicas. Um hábito que eu sempre falo para os meninos terem na hora de resolver questão, bicho, você vai pegar, vai justificar o porquê que você está marcando aquela alternativa. E sempre relacionar aquela alternativa, isso nas humanidades é
é o ser certo. Todos os meus alunos que foram aprovados em vestibulares extremamente concorridos usaram essa estratégia e chegaram a mim depois e falaram assim, Gabriel, deu certo. Você vai relacionar diretamente a alternativa que você está marcando com o texto que foi colocado na questão, mesmo que você fique entre duas, que o conteúdo está certo. Porque o Enem, às vezes parece que é só você saber o conteúdo que você vai chegar lá e arrasar. Não, você tem que ter estratégia de resolução de questão. Com certeza. Então, você tem que saber o conteúdo? Tem, mas ele vai colocar duas alternativas ali que tem o conteúdo correto só para você ficar confundindo. Geralmente você fica na dúvida entre duas, né? A gente chama dos distratores, né? Algumas questões nós chamamos de distratores. Então tem algumas estratégias, por exemplo, vou só dar um spoiler aqui de uma estratégia. Às vezes você fica na dúvida, dá uma olhadinha, se a alternativa repetir às vezes uma frase ou algumas palavras que estão no texto, se você tiver na dúvida, vai para essa alternativa. Então, por exemplo, ela repete uma frase do texto ou algumas palavras que estão no texto. Então, se você tiver de marcar, marca essa alternativa. Então, como você disse, são questões de estratégia que com o tempo o aluno ele precisa entender. Naturalmente que na hora da prova existe o componente emocional, então ele está tenso, às vezes o aluno está muito tempo ali, às vezes não se dedicou o que devia, às vezes ele chega lá e ele vê uma galera que está estudando há muito tempo, ele às vezes vai fazer uma prova numa cidade diferente, então ele vê um grupo de alunos ali reunidos, com uniforme, é o que eu sempre falo para os meninos. Então os nossos alunos eles sempre vão para os vestibulares uniformizados. Por quê? Porque existe um componente emocional ali que o aluno se reconhece. Então ele vê o colega ali com a camiseta do colégio, ele, opa, tem um cara ali. Então ele vai como se fosse fazer mais uma prova. Então existem vários aspectos que nós conversamos dentro de sala de aula, dentro da sala junto à coordenação, juntamente com o psicólogo. Porque, na verdade, não é só você chegar e fazer a prova, não é só você estudar, ou não é só você identificar. Então, assim, existe uma série de componentes que são trabalhados para que o aluno atinja o seu máximo. Talvez o máximo daquele aluno é 20. O máximo do outro aluno é 80. Mas a gente entende que tudo isso tem que ser valorizado. A gente procura valorizar tudo isso para que o aluno, não conseguindo naquele momento, ele possa, no outro, subir para 40, para que ele suba para 50. Então, assim, na verdade é um processo complexo, tanto é que o TRI, né, ele é extremamente complexo, não dá para a gente explicar aqui, a gente fala a grosso modo, mas as estratégias, elas são fundamentais para que, tanto é que nós fazemos o mapeamento do aluno. Então, isso é uma estratégia. Você citou, e eu queria só, para não me alongar muito na resposta, nós temos a trilha personalizada. Então, o aluno do terceirão, ele ao abrir o aplicativo, ele preenche, ele pode fazer até 2 trilhas personalizadas. Então, ele escolhe a universidade e o curso. Então, eu quero fazer biologia na UFJ, né? E eu quero fazer biologia na UFO. Então, eu posso lá escolher 2 universidades ou 2 cursos diferentes. Posso, eu quero fazer biologia ou agronomia. Então, eu coloco agronomia na UFO e biologia na UFJ. E aí você tem, inclusive, até as concorrências. Você pode colocar, ou seja, o aplicativo ele vai traçar 2 trilhas personalizadas. Eu quero fazer biologia, você quer fazer história. Então, só que nós precisamos estudar fisiologia humana, porque vai cair no vestibular. Só que para a universidade que eu quero, para o vestibular que eu quero, fisiologia humana é mais cobrado para biologia do que para história. Ou seja, então eu tenho 3 pontos lá de dificuldade para biologia e tenho 1 ponto de história. Então, o aluno que está estudando para fazer vestibular de história, ele vai demandar um tempo menor do que o Fabrício que quer estudar biologia, que eu preciso me dedicar mais, porque isso vai ser mais cobrado. Ou seja, o aluno estuda bem. Então, essa é a ideia, é planejar e personalizar o estudo. Inclusive, voltando para aquela ideia de que é bem específico, né? Cada área tem sua forma tem seus detalhes. Você acabou de falar da biologia aqui, né? Na história a gente tem alguns conteúdos que são mais recorrentes também. Conteúdos que deixaram de serem cobrados e outros conteúdos que voltaram a ser cobrados com força, né? Que a gente pode citar a Era Vargas, como por exemplo, né? A Era Vargas que
tava uns 2 anos sem cair. Do nada caiu umas 4 questões de Era Vargas. Eu lembro quando eu fazia vestibular, por exemplo, na UFO, só caía história média para cá. História média e contemporânea. Por exemplo, na UFG, que eu era vestibular da UFG, caía história antiga, média e contemporânea. Caía filosofia e sociologia na UFO, na UFG não caía. E a relação é interdisciplinar, porque a filosofia vai trabalhar com Grécia Antiga, e aí eles relacionam com Grécia Antiga na história também. O vestibular antigamente era um vestibular mais pontual, né? Então, assim, eu costumo dizer que o vestibular era de rodapé. Então, eu costumo citar muito meus alunos, por exemplo. Uma vez na UFG caiu uma questão, eles perguntavam qual que era o nome do órgão que se encontrava entre os sacos aéreos das aves, que era responsável pelo canto. Então, assim, é uma questão extremamente pontual, que o nome é siringe, o nome do órgão responsável pelo canto é siringe. Por exemplo, numa segunda fase da UFG, por exemplo, eles perguntaram lá, eles pediram para fazer uma comparação do aparelho circulatório das aves e dos mamíferos, entre semelhanças e diferenças, só para você ver. Nós temos lá, o nosso coração é tetravitário, ou seja, tem 4 cavidades, das aves também, né? Circulação completa das aves também, dupla circulação das aves também, então são pontos semelhantes. Agora, por exemplo, diferença, a nossa artéria aorta ela é voltada para o lado esquerdo, das aves é para o lado direito, e as nossas hemácias são anucleadas, e as hemácias das aves contêm núcleo, ou seja, são questões extremamente pontuais. Então eu costumo dizer que o vestibular é vestibular de rodapé. Então, esse tipo de vestibular é aquele vestibular decoreba, aquele vestibular que o aluno ele ficava bitolado só em decorar, só decorar. Hoje, não. A ideia é que na disciplina de natureza ainda é um pouco conteudista. Mas em outros pontos, ele tem interdisciplinaridade. A ideia é que o aluno tenha um conhecimento geral, um conhecimento holístico, né, para que ele possa produzir. E aí vai lá na redação, com as competências socioemocionais. Ele precisa seguir regra, né, professora? As 5 competências. Sim, é técnica. Eu sempre digo, né, eu adoro a capa do nosso caderno de produção textual, que a redação não é dom. É técnica. Nem inspiração divina. Não é inspiração. Então o cara vai ter uma inspiração, vai sair escrevendo, isso não funciona. Então você vai fugir do tema, você vai zerar a sua redação, e aí você vai ter que refazer de novo. Sim. É tão interdisciplinar a prova que ela cruza até as áreas. Porque, por exemplo, ciências humanas, né, tem a sua interdisciplinaridade, né, tem ali, ó, por exemplo, filosofia vai trabalhar junto com história e princípios da democracia ateniense, por exemplo. A isonomia, igualdade perante a lei. A isocracia, igualdade, que era uma falsa isocracia, claro, que existia em Atenas, mas essa crítica também é cobrada, de que os cidadãos deveriam ter igualdade de acesso ao poder, isegoria, todos têm igualdade de acesso à voz. Só que, muito para além das mesmas áreas, às vezes, algumas áreas conversam. Por exemplo, a humanas e a linguagem conversam muito. A literatura, por exemplo, deve ter muita ligação com a história, né? Você observa isso no dia a dia, Nana? Eu te mandei esses dias, inclusive, um dos nossos alunos veio tirar algumas dúvidas comigo de questões de obras literárias, onde a gente tinha obras associadas à geografia e história. E daí eu olhei pra ele e falei assim, bom, isso aqui eu até sei, mas a parte de geografia é a parte que me pega, porque tem geografia aqui. Então a gente precisa da opinião do professor de geografia também. Sim. Porque as obras literárias, a literatura em si, a geografia, a história, elas se conversam, elas interagem umas com as outras. E isso é muito importante do aluno estudar também, ver essa interação e conseguir conciliar os conhecimentos de diferentes áreas. Isso é tão... assim, o ideal é que fosse isso mesmo. E eu vou só fazer um adendo aqui. Por exemplo, os materiais. Os materiais nós temos lá 4 volumes, certo? Volume A, B, C, D. O ideal, e a gente caminha muito próximo a isso, mas eu vou falar que é o ideal porque é uma perspectiva que a gente sempre quer melhorar. Mas, por exemplo, o professor está trabalhando lá o capítulo 2 do volume A. Então, a ideia é que na história o professor esteja no capítulo 2, volume A, na biologia no capítulo 2, volume A, na redação capítulo 2, volume A. Por quê? Os conteúdos, alguns temas, eles passeiam pelos livros. Então, às vezes você está falando, por exemplo,
da revolta das vacinas. A revolta da vacina. Por exemplo, no início do século XX, lá por volta de 1900 e alguma coisa. Até 1904. 1904. Isso, por exemplo. Nessa época, por exemplo, eu trago para os meus alunos um conteúdo de biologia ligado, por exemplo, à ancilostomose, que é uma doença social, não é? Que trouxe para o imaginário coletivo a presença do Jeca Tatu. Então nós utilizamos lá a doença do Jeca Tatu, que ele era que trouxe a ideia de que o cara do campo era um cara preguiçoso, mas porque ele estava doente. Né? Então, assim, por exemplo, dá para fazer uma associação. Então, por exemplo, existem conteúdos que eles precisam. Por isso que é importante. Falando de revolta de vacina, até tem a varíola também. Sim, cara, aí depois. Né? Porque a ideia era da varíola. Exatamente. Febre amarela. Porque o pessoal tinha que parar os trens para vacinar as pessoas. Não é isso? Então, assim, porque as pessoas não queriam vacinar porque elas achavam que. Não havia. Que elas achavam que o então governo estava querendo colocar algo para. Tava impondo, dominar, né? Isso é pouco no processo de informação das pessoas. Enfim, né? Mas esse é outro assunto, né? Então, assim, o que acontece? Então, são conceitos, cara, que eu sempre falo. Por isso que é importante as áreas estarem afins. Isso lá no Enem, a ideia central do Enem era isso. Que todas as áreas se converjam, se conversem entre si. O material hoje, a Ana Laura perguntou como que tá. O material, ele é trabalhado dessa forma. E eu sempre digo para vocês, professores, você não vai ser o primeiro e não será o último professor de história, de literatura ou de biologia que vai passar na vida do aluno. Porém, enquanto ele estiver ali na sua mão, você precisa despertar nele o interesse do estudo. Porque você não vai conseguir passar toda a informação, mas você vai despertar nele, ele chegar em casa, ele vai estudar. Eu sempre digo que, e vocês sabem disso, mas para a galera que está em casa, se você foi o tema do almoço naquele dia, você cumpriu com o seu papel. Nossa, pai, hoje eu aprendi isso, a história do professor Gabriel, ele comentou, ou se não lembra aquele dia que você estava conversando, aquele dia, tal, hoje eu entendi porque o professor trouxe isso. A Ana Laura, olha, trouxe um repertório sociocultural, ou dentro do itinerário formativo, ou dentro de obras literárias, ela trouxe algo que despertou no aluno interesse pelo estudo ou pela leitura, nós cumprimos nosso papel. Entendeu? Nós fomos o mediador, nós fomos o centro, nós fizemos com que o aluno passasse a ser ativo, a ele buscar, porque ele não fica esperando só o professor, até pela quantidade de informações que ele tem nos aplicativos, no celular, nos podcasts, entendeu? Então, o nosso aluno hoje, por exemplo, ele praticamente não assiste jornal. Eu tenho 42 anos, eu sou nascido em 80. Então, quando eu fazia ensino médio e educação Fundo 2, né? E ensino médio, as minhas principais fontes de informação eram a Enciclopédia Barça, que era uma enciclopédia que o pessoal saía vendendo, era cara pra caramba, que tinha os vendedores de enciclopédia que você saia buscando. Na Enciclopédia Barça, um atlas de geografia, porque antigamente você decorava capital, né? Capital do país tal, capital disso. Então você saía decorando, era chique você sair decorando capital de país. Então você tinha isso. A biblioteca pública, hoje, se você perguntar, a maioria dos alunos não conhece a biblioteca pública, até porque hoje quase não existe mais. Né? E o jornal pública é o Google hoje, PDF. E o Jornal Nacional. Além do professor, naturalmente, eram as grandes fontes de informação. Hoje em dia, a maioria das pessoas não assiste jornal. Né? Hoje em dia as pessoas não frequentam a biblioteca pública. Hoje em dia as pessoas não vendem mais a Barça, né? Que era um monte de livros que ficava amontoado assim nas estantes, porque hoje você tem outros tipos de informações. O aluno é um agente ativo do aprendizado. Eu sempre digo isso, sempre bato na tecla. O aluno é um agente ativo do aprendizado. Eu acho que a maior dificuldade que nós, como professores, encaramos hoje em dia é justamente essa diversidade de acesso à informação que eles têm, porque às vezes a informação não está correta, a informação ela está ali mal formulada, às vezes eles têm um entendimento errado daquilo, um entendimento ruim, principalmente na biologia, acho que isso é muito recorrente, né? Eles entenderem errado o funcionamento de algumas coisas e chegarem com questões que você fica assim, quê? Na história também. E daí você tem que reformular toda uma ideia, toda uma concepção. E hoje em dia, ainda com o TikTok, às vezes chegam vídeos do TikTok
autoexplicativos. Vídeos do TikTok que eles encaram totalmente errado, ou informações totalmente errôneas, que eles chegam em sala de aula falando aquilo, e você fica, meu Deus, não Mas é isso. eu vou salvar os alunos aqui e vou dar um exemplo para vocês de nós que somos adultos. Uhum. Muitas vezes nós chegamos no consultório médico já com a consulta e a receita pronta. Olha, doutor, eu estou com uma dor abdominal, eu estou com uma dor abdominal, mas eu dou uma olhada no Google lá, pode ser, por exemplo, o início da apendicite, que eu estou com isso, mas eu já tomei o remédio assim, assado. Mas o que você acha que eu devo fazer? O médico vai, nada, pode ir embora. Já resolveu o problema. Já sabe o que você entendeu? tem. Então, isso é muito comum, por quê? Pelo acesso à informação que nós temos, o aluno também. Então, no intuito de resolver as coisas rápidas, né, que é a dinâmica do dia a dia hoje, do imediatismo, então a gente geralmente busca. E aí cabe a nós, professores, a nós adultos, orientar os nossos alunos. Por isso que o planejamento é importante. Por isso que o planejamento é importante quando o professor vai dar aula. Por isso que o planejamento é importante até para que o aluno possa se organizar em assistir uma videoaula, direcionada, porque no nosso aplicativo ela é direcionada, ela não é aleatória, para que o aluno resolva pontualmente as atividades, para que ele esteja presente pontualmente nas atividades. E tenha segurança das informações que ele está acessando. Exatamente. Então, o planejamento ele é fundamental para evitar essa sobrecarga de informações, né, para que ele não fique sendo... Porque ele vai e pergunta uma coisa, aí a pessoa responde, aí ele já está com dúvida. Professor Leandro Carnal, que é historiador, né? E você que está em casa que não conhece o professor Leandro Carnal, procura no YouTube, né? São vídeos e reflexões muito interessantes. Ele diz o seguinte, que o melhor presente que se pode dar para alguém hoje é estar presente com este alguém. Olha só, o melhor presente que eu posso dar para alguém é estar presente com este alguém. Vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui no nosso podcast, no nosso AprovaCast, conversando, e suponhamos que eu esteja aqui com o celular, eu debatendo com vocês e estou respondendo outra pessoa no celular. Eu não participei do processo que eu estou aqui com vocês e eu estou resolvendo isso com outro. Eu saio daqui para ir terminar de resolver esse processo com essa pessoa que eu estava falando no celular. Uhum. Quando eu chegar lá, eu já vou tentar resolver outro. Então eu não estive presente em lugar nenhum. Então nos tempos modernos, o melhor presente que você pode dar para alguém é efetivamente estar presente. Então o aluno, quando ele está na sua aula, é importante que ele esteja presente, não só fisicamente na sua aula. Então esse é o grande desafio hoje, porque nós competimos, entre aspas, com o TikTok. Uhum. Nós competimos, porque ainda existem muitos professores dadores de aula. O cara chega e dá aula. Né? A famosa aula GLS, que é giz, lousa e saliva. Né? Então ele chega e pronto, e acabou. Então não é aquele professor que se envolve, aquele professor que entende que, por exemplo, o TikTok, eu tenho as minhas restrições com o TikTok, mas eu tenho que entender o que é o TikTok. Não, e ele pode ser usado como uma ferramenta importante. Exatamente. Você não pode ignorar uma ferramenta que tem aí milhões de inscritos. Por exemplo, o Instagram. Você não precisa ignorar o Instagram. O Instagram só tem porcaria. Não. O WhatsApp só tem... Não. Lógico, se você vai em grupo de família, só... Né? Só não dá. Só dificuldade. O grupo do futebol também não dá. Então, assim, aí é para outros fins. Mas, assim, então você tem que ter um olhar diferente, entender por que o seu aluno está ali. O que está chamando a atenção. Então, olha só, a autocrítica ela é fantástica. Por quê? Por que na minha aula ele não presta atenção e ele é um fenômeno no TikTok? O que aquele TikTok chamou a atenção aí? Não estou validando o TikTok, pelo amor de Deus. Só estou citando um exemplo. Mas por quê? Por que eu não posso utilizar uma ferramenta A, B ou C na minha aula, fazer com que o meu aluno produza algo diferente, que seja efetivo naquilo que ele é bom? São as múltiplas habilidades. O ano passado, nós tínhamos um aluno que ele estava com uma dificuldade terrível, por exemplo, nas disciplinas recorrentes. Mas ele é um dos melhores em jogos. E eu comecei a trabalhar com ele. Por quê, meu filho? O que te chama atenção aqui? Professor, aqui assim se assado. Aqui eu sou ouvido, aqui as pessoas me dão valor porque eu sou bom no que eu faço. E aí, às vezes, na sala, ninguém presta atenção no que eu falo. Opa, ele me contou a dor dele. Uhum. Eu só perguntei.
E ele já rapidamente me contou a dor. O que a gente faz? Trabalha para sanar a dor. Como diz uma vez eu fui dar uma entrevista, né? Eu achei essa história fantástica. Fui dar uma entrevista, aí o repórter pegou e falou: ô professor Fabrício, cara, é bom demais entrevistar professor e político. Eu falei: por quê? Você fala bom dia, ele já dá entrevista, ele fica 2 horas. Né? A gente sempre tem história pra contar, é ótimo. História. Então, assim, isso é o que faz o diferencial quando você fala: o que o professor faz? O que nós devemos fazer para estimular? A gente precisa conhecer nosso aluno. Uhum. A gente precisa entender o contexto que ele está inserido. Né? Porque se a gente entende o contexto, ele te conta a dor dele. Você vai e tenta. E aí, naturalmente, se você não conseguir, por isso que existem as equipes. Falei na reunião de paz. A medicina evoluiu, a advocacia evoluiu, a engenharia evoluiu. Por que a educação não pode evoluir? Então, hoje, nós trabalhamos. As pessoas acreditam muito nisso, né? Isso. Que a educação ela tem que ser tradicional, conservadora. E não é isso. A educação ela tem que se adequar a realidade, aquilo que está acontecendo, a atualização do mundo, no geral. Então eu falo assim, ó, nós precisamos de entender o que está acontecendo e resolver. Nós somos, nós hoje, eu falo assim que a nossa ideia é resolver problema, é criar, estimular, mas a minha função, por exemplo, é resolver, ir lá, resolver o problema daqui, resolver, estimular o aluno e bola para frente e vida que segue. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada, professor Fabrício, pela sua disponibilidade, por participar aqui com a gente. Gabriel, estamos aí. Semana que vem, novamente, eu, Gabriel, com mais alguns convidados para vocês, falando do tema sedentarismo, o mal do século e as suas consequências. Então, até mais. Tchau!